Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo grupo de pesquisas avançadas em Direito Eleitoral e Ciência Política. O nosso primeiro colóquio de hoje, terá o tema Qualidade da Democracia e Justiça Eleitoral e no Sistema Eletrônico de Votação. A apresentação, a coordenação estará a cargo da professora Patrícia Gasparro Sevilha Greco, que ocupa a cadeira 22, cujos patronos são John Stuart Mill e Henriette Taylor Mill. Participarão deste colóquio Rafaela Pires de Sá Leite Calmon. Ela ocupa a cadeira 10 do grupo de pesquisas avançadas, cujos patronos são Luiz Linda Valois e Marco Túlio Cícero. E também participará desse colóquio Rodrigo Rodrigues del Papa, que ocupa a cadeira 44, cujos patronos são Susan George e Zygmundo Bauman. A professora coordenadora deste colóquio, a professora Patrícia Gasparro Sevilha Greco, é doutoranda em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, mestra em Direito Negocial pela Universidade de Londrina, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e em Gestão Pública pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Graduanda em Filosofia pela Universidade de Franca. É pós-graduada em Direito Agrofinanceiro pelo Centro Universitário de Maringá, Unicesumar, em Gestão Pública pela Faculdade do Instituto Superior de Educação do Paraná, e em Direito Aplicado pela Escola Magistratura do Paraná. É analista judiciário, área judiciária, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com a função de chefia de cartório. Tem experiência na área de Direito e de Gestão Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Eleitoral, Prestação de Contas, Ações Eleitorais, Partidos Políticos, Ciência Política, Filosofia Política e Jurisdicionalização. Professora de Direito Eleitoral dos principais cursos preparatórios para concursos, além de tutora e conteudista de cursos de EAD para o TRE do Paraná. Palestrante e escritora na área de Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Então, seja muito bem-vinda, professora. Passo a palavra, passo a coordenação do colóquio para a professora Patrícia Greco. Então, boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Rogério. E, dentre as minhas qualificações, acho que a mais notável o senhor esqueceu. Eu sou sua amiga, que é uma coisa que muito me honra. E hoje eu posso estar aqui, né, graças ao convite que o professor me formulou, que eu posso estar aqui entre amigos também hoje, para que a gente possa fazer essa troca de conhecimento, né, algo que nos engrandece muito, e principalmente de trazer, né, pontos tão importantes para o debate, temas esses que o professor nos repassou, escolheu, e que engrandecem muito, né, não apenas aqueles que são aqui do quadro da Justiça Eleitoral, mas aqueles também que gostam de estudar essa matéria. E hoje, o que nós trazemos aqui como debate, tem dos expositores tanto a Rafaela quanto o Rodrigo, pessoas também que são de meu grande apreço, nós falaremos sobre a qualidade da democracia, a justiça eleitoral no sistema eletrônico de votação, que é um tema que, diga-se de passagem, vem ganhando cada vez mais relevância, né? Principalmente por quê? Porque o desconhecimento desse nosso processo, ele gera uma avalanche de fake news. E, infelizmente, essas fake news, elas não servem apenas, né, para trazer alguma dor de cabeça, alguma descrença, mas afetar alguma coisa que é muito cara na nossa democracia, que é a legitimidade desse nosso processo de escolha. Mas sobre isso, eu não vou me antecipar, porque a Rafaela e o Rodrigo já trouxeram, né, alguns questionamentos, alguns pontos extremamente interessantes para que a gente possa refletir hoje. Antes de iniciar, então, qualquer consideração, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida dos patronos que eu escolhi
e que eu acho que tem bastante a ver, inclusive, também com o tema que a gente vai debater aqui hoje, que é o Stuart Mill. Inclusive, eu gosto, de antes de estudar, né, alguma doutrina, alguma filosofia, estudar sobre a vida daquele filósofo. E o Stuart Mill, ele tem uma característica um pouco única. Ele realmente viveu a filosofia que ele propôs. Isso é uma coisa difícil, né? Porque normalmente a gente tem muito aqueles filósofos que são façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E o Stuart, ele fez aquilo que realmente ele acreditava. Na verdade, ele já foi preparado para ser um gênio desde criança. Né? Aos 3 anos de idade, ele já aprendeu a ler e falar em grego. Aos 9, ele já tinha aprendido a ler e falar em latim. Ele pôde ser aluno de uma das grandes referências do utilitarismo na época, que é o Bentham, que foi professor dele, por escolha do próprio pai do Stuart, né? Do Mill, o John Stuart Mill. O pai dele, então, escolheu essa linha de utilitarismo, até mesmo porque ele concordava com muitas ideias de John Locke, que ele entendia que a mente humana era uma tábula rasa. Então, ele queria preencher a mente do filho dele com o que havia de melhor. E por isso que o Stuart Mill, ele já tinha todo esse perfil, né, de um grande estudioso, ao ponto de que aos 20 anos de idade dele, ele já tinha uma grande produção acadêmica, inclusive. Quando a gente, às vezes, ainda está começando para acordar, eu vou fazer uma faculdade, o Mill já tinha produção filosófica. Não apenas filosófica, como também ele era tanto da área da filosofia política, quanto da lógica, como o Mill ainda também era um economista. Ele estudou muito, né, sobre Adam Smith, sobre outros pensadores desse ponto mais da economia. E o que é interessante vai ser a trajetória dele dentro dessa construção que ele faz, principalmente sobre a questão da liberdade. O Mill, ele é considerado, né, dentre os filósofos da língua inglesa do século XIX, o mais expoente. Isso porque, além de ele defender o que a gente chama de teoria do dano, que, de uma forma bem simplificada, seria o seguinte: você pode fazer aos outros tudo aquilo que lhe convier, contanto que não gere um dano. E aí a gente vê aquele posicionamento mais utilitarista dele. E a sua liberdade encerra ali. No momento que você estiver prejudicando alguma outra pessoa, algum outro ser, você tem que parar com a sua conduta. Aquele é o limite da sua liberdade. Então, ele lastecendo, né, esse conceito, com base no que seria bom, útil, agradável, das suas raízes utilitaristas, ele traz para hoje um debate muito importante, que se gira em torno do que a gente chama de liberdade de expressão. Ele era um defensor dessa liberdade. E mais ainda, não apenas para homens, que era o comum na época. Ele foi um defensor ferrenho da participação feminina na política. Veja bem, ele não era apenas um sufragista feminino. Ele defendia que a mulher também deveria ocupar cargos ali dentro do parlamento, mesmo porque ele foi um membro do parlamento inglês. Então, por aí a gente já vê que aquilo que ele realmente acreditava era aquilo que ele defendia. Tanto é assim que a sua esposa, a trajetória de vida deles é muito interessante, inclusive, eu posso dizer que a Harriet, que é a esposa dele, que é a outra patrona que eu apresento, ela traz um traço muito interessante. Como ela sempre teve tendências também a ser uma defensora dos direitos das mulheres, o primeiro esposo dela apresentou, então, para o próprio John Stuart Mill. Foi quando eles se conheceram, e o Mill, tratava a Harriet de igual para igual, que era uma coisa muito diferente naquela época. Ainda as mulheres tinham que pedir autorização para os maridos para praticamente tudo. E o Mill, ele não pensava dessa forma, ele via a mulher como uma igual a ele, não tinha diferenças. Ele propunha isso na sua filosofia e tratava a Harriet dessa forma. Foi quando, então, eles acabaram se apaixonando, mas havia um detalhe: a Harriet era casada e não havia o instituto do divórcio, né, por desincompatibilidade de gêneros, vamos colocar assim.
O que aconteceu? Lutaram até que ela conseguiu esse divórcio, o primeiro esposo concedeu esse divórcio a ela, até mesmo porque esse casamento, ao que tudo indica, era um casamento de conveniências, e foi um escândalo, tanto que ela teve que ir para Paris. Ela saiu da Inglaterra, foi para Paris, dada a perseguição social daquilo. Passado, então, mais de 16 anos que ela já estava separada, enquanto isso, o Neil sempre ia lá visitá-la junto com os filhos, que ela ficou com os filhos, e me parece que ele foi uma presença muito grande, inclusive na vida da própria Harriet. Ele resolveu se casar com ela, porque a Harriet já estava viúva. E foi, então, o receio ainda maior dela, porque seria um escândalo maior do que o próprio divórcio. E ele, ainda assim, ele resolveu, como poderíamos dizer, uma linguagem bem simplificada, topou o desafio, né? Ele endossou aquilo ali que ele dizia que realmente amava, que era uma dádiva na vida dele. Eram essas as palavras que ele destinava para Harriet. E quando eles se casaram, então, a produção da própria Harriet auxiliou muito ele nesse início, né, de várias conquistas para a participação feminina na política. Então, é por isso que a trajetória de ambos ali, ao se cruzarem, foi uma união de forças muito grande, né, e se falando de temas da filosofia política, porque a liberdade que ele propunha, ele aplicou na sua vida. E, ao mesmo tempo, a crença nessa liberdade permitiu com que ele lutasse, e ele sempre deixou isso bem claro, para que a Harriet pudesse ser, como diríamos, dona do próprio nariz, né? Então, acho, sinceramente, esse tema sobre a liberdade apaixonante, e hoje a gente vai acabar trazendo alguns pontos de contato com isso, né? Porque, infelizmente, há muita opinião por aí sobre o nosso processo de votação eletrônica, mais respaldados em achismos, né? Até onde esse achismo realmente ele pode melhorar ou ele pode piorar o que a gente tem visto, o que a gente tem passado. Então, com isso, professor Rogério, eu não sei se vai fazer a leitura do currículo também dos expositores, né? Mas se for, eu acredito, essa primeira parte vai ficar com o Rodrigo. É isso, Rafa? Isso. Não, só uma coisinha. Os expositores, eu peço que cada um apresente seu currículo, né? Uhum. Apresente seu currículo. E uma segunda informação, está à disposição no chat de vocês a lista de presença, não esqueçam de assinar depois. Mas eu peço que antes de apresentar a patronessa e o patrono, que fale do seu próprio currículo, tá certo? Perfeito, professor, muito obrigada. Professor Rodrigo, eu pediria então que fizesse a gentileza de se apresentar, né, antes de iniciar a sua fala sobre o patrono, a patronesse, e propriamente dito a sua colocação aqui no nosso colóquio. Muito obrigada. O Rodrigo está aqui, né? Tá. Rodrigo, não está saindo o som. Acho que vai ter que alterar a saída do microfone. Acho que deve estar providenciando, professor. Está ouvindo agora? Agora estou, perfeito. Porque eu troquei o áudio aqui e acho que tem um problema na hora de... No fechamento de cadastro, eu tive um problema com o meu computador, que eu sempre uso aqui, e acabei tendo que trocar, e aí eu ainda estou apanhando um pouquinho das telas aqui. Bom, eu tenho que fazer, então, uma apresentação minha, né, primeiro, que o professor pediu, né? Antes de falar qualquer coisa, né, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui hoje participando dessa troca de experiências, né, troca de estudos. Eu acho que isso aí é de importância ímpar, principalmente para nós que estamos aqui. A gente consegue, graças a essa tecnologia atual, reunir pessoas de diferentes localidades, né, num país que tem dimensões continentais, e que se a gente fosse fazer presencial uma coisa desse tipo, acho que seria talvez impossível para nós, né,
nesse momento, né? Então, eu queria agradecer muito aí ao professor Rogério pela iniciativa, tá? A Patrícia que levou para a gente aí esse convite, né? E, assim, para mim é uma honra poder participar de um evento, assim, de um estudo desse tipo, né? Eu falo que aonde eu estou aqui, para mim fica completamente muito difícil de participar de coisas assim, né? Eu sou analista judiciário do TRE do Mato Grosso, sou formado em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce, Minas Gerais, estou no TRE do Mato Grosso desde o ano de 2008, mas já aqui no estado eu moro desde o ano 2003, então já tem bastante tempo que talvez eu possa dizer hoje que eu sou mais mato-grossense do que mineiro, né? Mas sou formado em Direito então, pela Universidade Vale do Rio Doce, de Governador Valadares, Minas Gerais, sou pós-graduado em Ciências Criminais e Direito Eleitoral, estou cursando um curso intensivo para doutorado pela Universidade de Buenos Aires, né? Foi a única forma que eu consegui até agora de fazer um curso mais avançado, porque lá eu tenho a possibilidade de fazer de forma modular, né? Atualmente, eu sou também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, né? Nós somos colegas, né? Patrícia, o professor Rogério, e também sou professor, né, na Unifama, aqui na minha cidade, que é a União das Faculdades do Norte do Mato Grosso, e leciono nas áreas de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado, Filosofia e Filosofia do Direito. E eu estou ocupando, né, no grupo de estudos, né, eu sou ocupante da cadeira 44, e Patrícia, a gente vai compartilhar a tela com a imagem, ou a gente pode... Vamos sim. Rafa, tem como compartilhar? Também, para mim... Acredito que a Rafa vai compartilhar já para nós. Tá. Eu agradeço, Rafa. Deixa eu ver. Os patronos, né? A patronessa da minha cadeira é a professora Susan Jorge, né? E o patrono é o professor Zygmunt Bauman, né? Que talvez seja considerado um dos maiores, não, um dos grandes filósofos do século XX, com a sua teoria da modernidade líquida, né? E a professora, eu fico até, depois da aula que a Patrícia deu aí sobre o Stuart Peele, a gente fica até constrangido de falar um pouco da vida desses dois. São bem mais jovens, né? Bem mais recentes na história. A professora Susan Jorge, ela nasceu na cidade de Akron, no Ohio, nos Estados Unidos, em 1934. Estudou na ciência política no Smith College de Northampton, em Massachusetts, se formou em governo francês, literatura francesa, e depois ela passou a morar na França, né, em Paris, e hoje ela é cidadã francesa, e fez licenciatura em filosofia em Sorbonne, e apresentou uma tese de doutorado em ciência política na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais da Universidade de Paris, com a tese sobre a transferência do sistema alimentar americano para o resto do mundo em 1978. Eu achei bem interessante, confesso que não conhecia o trabalho da Susan Jorge antes da pesquisa que eu fiz, mas eu achei muito interessante a publicação, a primeira publicação dela, que foi em 1976, que foi traduzido para o Brasil como relatório... me desculpem, faltou o nome aqui em português. How the Other Half Dies, The Real Reason for World Hunger, né? Como morre a outra metade, as verdadeiras razões da fome mundial. Relatório Lugano, que fala sobre a questão a realidade sobre a fome, né? Onde nós temos, de acordo com a teoria com o estudo da professora Susan, a fome ela não seria simplesmente um escândalo, tá? Ela, na verdade, ela é um grande projeto mundial das pessoas que controlam, né, dos grandes controladores
do agronegócio mundial. Atualmente, a professora Susan, ela é presidente da TNI, que é o Instituto Transnacional, que é uma organização não governamental, que atua como base como Instituto Internacional de Pesquisa e Advocacia, que é comprometido com causas transnacionais, buscando fortalecer movimentos sociais internacionais, incentivando pesquisa e construção, né, pela construção do mundo mais justo, democrático, sustentável. Então, assim, o trabalho da professora Susan, ele é um trabalho bem crítico, né, quanto à questão do controle de instituições transnacionais que superam os governos locais, né, e eu achei bem interessante essa questão da tese dela sobre a fome mundial, que ela fala que a fome, ela não é o resultado da superpopulação, não é problema de clima, não é problema da falta de terras agricultáveis. Na verdade, essa fome, ela é um projeto que transcende os governos, né, que faz parte das grandes corporações multinacionais que controlam o agronegócio do mundo. Falando um pouquinho sobre o patrono da minha cadeira, que é o professor Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman nasceu em Poznań, na Polônia, em 1925, ele tem ascendência judia, e logo depois da invasão dos nazistas, a família se refugiou na União Soviética, e se alistou no exército polonês, serviu num agrupamento controlado pelos soviéticos, foi instrutor político do Exército Vermelho. Em 1940, ele se filiou ao Partido Operário Unificado, uma linha do Partido Comunista na Polônia. Em 1945, ele ingressou no Serviço de Inteligência Militar, permaneceu ali por algum tempo. E aí, em 1950, ele foi expulso do Partido Operário. Em 1953, ele foi expulso do Exército da Polônia. Concluiu o mestrado em Varsóvia, em 1954. Em 1968, ele foi demitido, perdeu a cidadania polonesa e, junto com a esposa, se refugiava, primeiramente em Israel. Ele tinha, o trabalho de Bauman é um trabalho muito baseado na perspectiva humanista, né, do marxismo, apesar de ele se declara socialista, mas ele é bem crítico às teorias. A gente vê pelo fato de ele ter sido expulso, né, perdeu o emprego, foi expulso do partido, foi expulso do exército, já caracteriza uma personalidade assim de teorias bem radicais, né, para a época. Ele tem uma formação clássica, mas ele move os estudos dele para a linha de estudo da modernidade tardia, né? E as análises com a questão da fluidez das relações humanas, buscando uma explicação generalizada do medo, né? E hoje é considerado uma das grandes vozes, né, intelectuais do século XX. Ele tem de sua autoria, né, alguns conceitos, né, que a gente usa até hoje, que são bem comuns, que é a modernidade líquida, o amor líquido, o medo líquido, né? Bauman faz um estudo muito aprofundado sobre o medo, que ele alega que em determinado momento da história da sociedade humana, o medo descola da realidade, né? Ele fala da fragmentação que ele chama de medo primário, que é o medo da morte, que se desvincula do sentido religioso a partir do momento que o homem perde a crença, né, desenfreada na religião, e aí essa ideia da morte desvinculada da ideia de passagem vai se fragmentando em diversos outros tipos de medo, insegurança, ansiedade, o que vai criando uma certa fluidez, né, e fragilidade das relações humanas. Então, esses aí são os dois patronos que a gente tem da cadeira 44, né, Susan George e Zygmunt Bauman. Quanto ao nosso tema, né, o nosso grupo vai falar sobre
qualidade da democracia, né, em relação ao sistema eletrônico de votação, né, e eu fiz um breve resumo sobre a questão, apontando justamente a questão da apuração da eleição por voto eletrônico em relação à qualidade dessa democracia, né? Eu mandei o resumo, inclusive, né, Patrícia? E eu titulei esse resumo como sendo a legitimidade do pleito e a apuração da eleição por voto eletrônico. A apuração não basta ser honesta, deve parecer honesta, né? Parafraseando um antigo dito popular de César, né? Onde a mulher de César não basta ser honesta, a mulher de César ela tem que parecer honesta. E eu vou fazer uma breve leitura do resumo e eu acho que fica mais fácil para a gente entrosar o tema, né? A crise da democracia representativa na atualidade, em especial no Brasil, é uma realidade que precisa ser enfrentada sob pena de levar à falência a melhor forma de governo até agora experimentada pela sociedade humana. Essa crise perpassa pela necessidade de melhorar a qualidade da democracia, e essa é uma atividade extremamente complexa, que não pode ficar restrita a debates rasos e sem analisar todas as nuances que compõem essa forma de governo. A utilização de sistemas eletrônicos para votação e apuração de votos foi uma aspiração registrada na legislação eleitoral desde o início do século XX, que buscava excluir da equação da contagem de votos o fator humano que seria passível de erro. Todavia, a confiabilidade do sistema automatizado precisaria de gozar de uma premissa que é a confiança social do processo de apuração de votos. É esse sentimento que confere a legitimidade do pleito eleitoral. Apesar da Justiça Eleitoral conseguir provar de forma técnica, até certo ponto transparente, a existência de fraude no processo eleitoral, tal prova fica vinculada a um nível de conhecimento técnico muito acima do nível médio do conhecimento do eleitorado brasileiro. Portanto, apesar de todos os ganhos advindos da adoção do sistema eletrônico de votação e apuração, se faz necessária uma análise pormenorizada de mecanismos que possibilitem a auditoria de forma mais clara e transparente para a população, pois, como preconiza o antigo e amplamente conhecido dito do famoso imperador romano, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Assim sendo, não basta para a qualidade da democracia que o pleito eleitoral seja honesto, ele precisa parecer honesto a olhos vistos pela população brasileira, uma população de baixa escolaridade que ainda não domina conceitos exclusivos das áreas de tecnologia da informação. Pois, por mais que existam garantias acerca da idoneidade do processo de votação e apuração eletrônica, essas garantias devem ser chanceladas pela confiança popular no processo. Então, assim, a base desse estudo é que nós temos um sistema eleitoral que é extremamente claro para nós que somos técnicos, né, da área de direito eleitoral, para nós que somos técnicos, né, que trabalhamos dentro da justiça eleitoral, para as pessoas que estão envolvidas no processo, mas que a gente não conseguiu ainda transparecer essa transparência do processo para a grande população, que é a grande massa de eleitores que nós temos no Brasil. Então, assim, a gente vê que existe um anseio muito forte da população, inclusive com a aprovação da emenda constitucional que previa a implementação do voto impresso, né, como forma de, eu diria assim, de uma auditoria física daquele voto virtual que é dado na máquina, para que tenha uma transparência mais clara, né? Porque quando eu estava estudando, estava lendo alguns artigos que foram publicados, né, até numa obra que a Patrícia passou para a gente sobre a Democracia e Poderes em Crise, né, que foi uma coletânea de artigos publicados recentemente pela IASP, e a gente vê que vários estudos apontam justamente para essa questão, que é essa subjetividade da população de acreditar, de confiar no resultado que é exposto pelas urnas, né? Nós temos hoje um sistema eleitoral que é considerado um dos sistemas mais avançados do mundo. Nós conseguimos fazer uma eleição com um quantitativo de participação que é talvez um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, uma velocidade de apuração absurda, mas a gente não consegue ainda deixar claro os critérios que são usados, a forma que é usada.
a implementação de sistemas de informática, né, a tecnologia da informação, a indústria da computação, ela evolui de uma maneira muito rápida e a sociedade não consegue acompanhar esse desenvolvimento, não consegue compreender esse desenvolvimento. Então, assim, a gente acaba jogando essa confiabilidade em situações, em questões extremamente técnicas que não são de domínio popular. E, no caso da democracia, eu entendo que é necessário que esse caráter subjetivo, né, de qualidade da democracia, ele pressupõe muito essa questão da confiabilidade do processo eleitoral. Se o processo eleitoral ele não é confiável, ele não se demonstra confiável para a população, automaticamente esse pleito ele passa a não ter legitimidade. Por mais que nós tenhamos critérios extremamente transparentes, são critérios transparentes que demandam de um conhecimento que não é o padrão médio de conhecimento do eleitorado. Então, na verdade, eu acho que é necessário que sejam feitos estudos justamente para que a gente consiga buscar mecanismos para poder trazer essas demonstrações, essa transparência do processo para um nível de entendimento, de compreensão que seja mais claro para a população, porque é justamente o mote, né, a intenção de um governo democrático, é que ele seja feito pelo povo, para o povo. Então, ele tem que ser compreendido por esse mesmo povo, ele não pode ser compreendido eu diria assim, por uma elite que detém esse conhecimento técnico e que essa elite chancela a confiabilidade desse processo. Patrícia, devolvo para você a palavra e podemos seguir aí. Muito obrigada, Rodrigo. Concordo no que você colocou, né, no aspecto de que a nossa democracia ela é feita para todos, assim como o entendimento e funcionamento dela. Até peço desculpa, a minha rede aqui, ela estava bem ruim, começou a travar um pouquinho na sua fala, e eu entrei pelo celular também. Então, eu estou, pelos dois, tentando reduzir aqui um pouco o som, para não dar eco. Muito obrigada, Rodrigo. Dando continuidade, então, agora ao nosso colóquio, eu gostaria, então, de abrir a palavra para a Rafaela. Por favor, Rafa, se apresente aqui. E, na sequência, a palavra toda sua também, para poder trazer um pouquinho mais sobre sua patronessa, seu patrono, e as suas concepções acerca desse tema, né, nesse nosso colóquio. Muito obrigada. Inicialmente, é um prazer, é uma honra estar aqui no colóquio, né, participando mais uma vez do grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. Esse é o 3º ano que eu participo. Quero agradecer a oportunidade ao professor Rogério, já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, professora Patrícia, que ainda não conheço pessoalmente, mas em breve, né. Falando um pouco de mim, meu nome é Rafaela, sou nordestina, né, o meu sotaque não é paranaense, mas já estou aqui no Paraná há 6 anos, sou analista judiciário, área judiciária deste TRE, trabalhava no interior e neste ano vim trabalhar em Curitiba, né, atualmente eu trabalho em um gabinete. Sou formada em Direito, né, pelo Centro Universitário de João Pessoa, sou especialista, né, em Direito do Trabalho e sou uma iniciante aí nos estudos em Direito Eleitoral e Ciência Política. Espero contribuir bastante. Vou falar agora sobre os meus patronos, inicialmente pela patronesse, que é a Luiz Linda Dias de Valois Santos. Luiz Linda Dias de Valois Santos nasceu em 20 de janeiro de 1942, em Salvador, Bahia. É desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia e foi ministra dos Direitos Humanos do Brasil no governo do presidente Michel Temer.
tornou-se juíza de direito em 1984, adotando o uso de colares de candomblé em suas audiências. Foi autora da primeira sentença de condenação de racismo no país, em 1993. Criou, em 2003, o projeto Balcão de Justiça e Cidadania, para a resolução de conflitos em áreas pobres de Salvador. Em 2009, publicou o livro O Negro no Século XXI. Em 2011, foi promovida por antiguidade a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, aposentando-se alguns meses depois. No mesmo ano, Luizlinda Valois recebeu o prêmio Camélia da Liberdade, em reconhecimento à sua atuação na inclusão social de afrodescendentes. Em 2013, entrou na carreira política, filiando-se ao PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Candidatou-se a deputada federal pela Bahia, mas não foi eleita. Após as eleições, Luizlinda passou a ser vista como ícone da promoção da igualdade racial, em razão do seu histórico na militância contra o racismo e a intolerância religiosa no Brasil. No governo de Michel Temer, foi indicada, em junho de 2016, para ocupar a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que era uma estrutura subordinada ao Ministério da Justiça. No dia 2 de fevereiro de 2017, foi anunciada ministra dos Direitos Humanos, tomando posse no cargo no dia seguinte. A atuação de Luizlinda Valois no Ministério dos Direitos Humanos melhorou a imagem do governo, que no início não tinha nenhuma mulher e nenhuma pessoa negra ocupando os ministérios. Em março de 2017, Luizlinda Valois solicitou ao STF que todas as gestantes e mães de mulheres e mães de filhos pequenos pudessem converter a prisão provisória em prisão domiciliar, assim como foi concedida à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Essa reivindicação elevou a popularidade da ministra perante os movimentos negros e feministas, que demandavam por esse tipo de medida. Vou falar agora sobre o patrono da cadeira 10, que é a cadeira a qual eu ocupo, que é o Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero nasceu em 106 a.C., em Arpino, na Itália. Foi advogado, político, escritor, orador e filósofo da Roma Antiga. Com base na sua eloquência, atingiu importantes cargos na magistratura e nas instituições políticas romanas. Tradicionalmente, Cícero é considerado o mestre da prosa latina. Atribui-se a ele a transformação do latim de uma língua modesta, utilitária, a um meio literário versátil, capaz de expressar pensamentos complicados e abstratos com clareza. Cícero foi também um escritor enérgico, com interesse em uma ampla variedade de temas. A qualidade e o fácil acesso aos seus textos propiciaram a distribuição ampla de sua obra e a inclusão dela nos currículos escolares. Escrita no ano de 51 a.C., Da República é considerada como a obra fundamental de Cícero. Nesse livro, algumas personalidades se reúnem e conversam livremente. Cícero faz a alusão a vários personagens da história romana, como Cipião Emeliano. Cícero fala naturalmente pela boca do personagem, que as doutrinas gregas não o satisfazem plenamente, preferindo que sejam completadas pela própria experiência do homem público. O seu tema é a República, que define como sendo uma organização social com fundamento jurídico voltada para o bem comum. Esses foram os meus patronos, e agora eu vou dar continuidade na exposição do nosso tema, enfocando no sistema eletrônico de votação. A história política do Brasil é um exemplo de que as eleições precedem a formação das democracias contemporâneas, uma vez que os dirigentes do nosso país foram escolhidos em diferentes regimes políticos, inclusive em períodos de ditadura militar. Mas foi apenas com o advento da Constituição Federal de 1988 que as eleições finalmente encontraram a democracia.
O Brasil passou por várias fases no contexto eleitoral, incluindo a antiga votação em cédulas, em que o eleitor escrevia o nome, né, ou o número do candidato em um papel que era fornecido, né, em uma cédula que era fornecida pela Justiça Eleitoral. Nessas ocasiões, era possível anular o voto mediante a votação em candidatos fictícios, né, o que gerou situações curiosas na política brasileira, além de relatos de fraudes no sistema de apuração. Nós trouxemos aqui um pequeno vídeo que retrata uma eleição inusitada, né, uma situação que ocorreu em 1959, em São Paulo, com as cédulas de papel. Eu vou compartilhar aqui para colocar o vídeo. Oi, gente, tudo bem? Se você pudesse, você votaria em um rinoceronte para vereador da sua cidade? Isso já rolou em São Paulo e essa história você vai ficar sabendo a partir de agora. O Zoológico de São Paulo ia ser inaugurado, então o governador de São Paulo, Jânio Quadros, ele resolveu pedir emprestado do Negrão de Lima, prefeito do Rio de Janeiro, um animal que fazia o maior sucesso na capital do nosso país, o cacareco, o rinoceronte. O Negrão de Lima botou várias cláusulas, mas o Jânio Quadros, ele precisava de uma estrela para atrair público. Então o cacareco foi recebido em São Paulo, gente, como uma verdadeira estrela, como um rei. A molecada amava o cacareco, o pessoal do interior viajava horas só para ver o animal. Só que tinha aquilo, né? Felicidade com o bichano e infelicidade com a política desde sempre. E foi por isso que muitas pessoas criaram uma campanha nas eleições de 1959. Vote no cacareco para vereador. Lembrando que naquela época o voto não era em urna eletrônica, era em cédula. Você ia lá, escrevia o nome do seu candidato e aí estava votado. Chegou-se pertinho das eleições, tocou o telefone do Jânio Quadros e do outro lado era Negrão de Lima, que estava pedindo de volta o bichano. Falou, olha, devolve o cacareco porque os visitantes aqui do Zoológico do Rio migraram. Então manda de novo o cacareco. Teve até protesto, teve protesto. O Jânio Quadros quase deu um beiço no Rio de Janeiro, mas não teve jeito. Até fizeram uma campanha, uma segunda campanha, fazendo uma alusão, nossa, passou muito perto desse ponto, fazendo uma alusão àquele slogan da Petrobras, o petróleo é nosso, sabe? Fizeram uma campanha em São Paulo falando o cacareco é nosso, mas não teve jeito, o cacareco voltou para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro ele ficou sabendo que recebeu uma enxurrada de votos, uma enxurrada mesmo. Foram cerca de 100 mil votos, foi o mais votado. Cacareco virou um símbolo do voto de protesto. Também cacareco se tornou um produto comercial muito rentável, virou jogo, virou música. E você sabe que, para terminar essa história maluca, um pouquinho antes do cacareco morrer, pouco antes mesmo, descobriram que, na verdade, o cacareco não era o cacareco, era a cacareca, era a fêmea. Era a fêmea o cacareco, ou a cacareca. Enfim, decida aí. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e comente. Então, como vocês viram no vídeo, né, a gente teve a eleição de um animal, né, que mais tarde ficou sabendo-se que era uma fêmea, uma rinoceronte, que teve quase 100 mil votos na capital, em São Paulo, em 1959. Nós tivemos outras situações esdrúxulas e curiosas também ao longo dos anos. Em 87, no município de Vila Velha, foi eleito um inseto, um mosquito. Outro fato curioso aconteceu em 1988, no Rio de Janeiro, com a eleição do macaco Tião. Então, essas foram situações, né, que aconteceram ao longo da nossa história e relembrando um pouco aqui da votação em cédulas, né, que isso era possível nesse tipo de votação. Então, desde 96, o Brasil vivencia uma nova era quanto ao processo eleitoral, com a implementação do sistema informatizado de votação. A urna eletrônica é fruto da dedicação de profissionais altamente capacitados, não apenas da Justiça Eleitoral,
mas também de outros órgãos do governo, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. A Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação para garantir a integridade, a autenticidade e o sigilo do voto. Todos os sistemas utilizados para o processo de votação, apuração e totalização são lacrados e assinados digitalmente em um evento público, que é a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, da qual participam partidos políticos, Ministério Público, a OAB. Nessa ocasião, nessa cerimônia pública, os sistemas são assinados digitalmente e é gerado o código hash, que é um código único e que funciona como uma identidade, como um resumo digital de cada programa lacrado. A lista de hashes é distribuída para as entidades assinantes e publicada no portal do TSE. Assim, é possível conferir a qualquer momento e em qualquer parte do país se o programa utilizado na urna é o mesmo que foi gerado na cerimônia pública. Qualquer tentativa de se executar um software não autorizado na urna eletrônica resulta no seu bloqueio, no bloqueio do seu funcionamento. Todos os dados que alimentam a urna eletrônica, assim como os resultados produzidos, são protegidos por assinatura digital. Da mesma forma, não é possível modificar o resultado da votação contido no boletim de urna, o registro das operações feitas pelo software e o arquivo do registro digital do voto, dentre outros arquivos produzidos pela urna, porque são protegidos, mais uma vez, pela assinatura digital. A urna eletrônica, ela não é vulnerável a ataques externos. Mas por que isso, né? A gente escuta comentários de pessoas que dizem, inclusive perguntas, questionamentos, que dizem, os hackers invadem a NASA, como que não invade a urna eletrônica, né? E a urna eletrônica, pelo simples fato de que a urna eletrônica, ela funciona de forma isolada, ela não é conectada à internet, né? Não possui qualquer mecanismo que possibilite essa conexão com a rede mundial de computadores. E esses mecanismos de segurança, assinaturas digitais e tudo isso relativo à urna tem sido postos à prova em vários testes que são feitos pela Justiça Eleitoral, em várias auditorias. Eu vou iniciar falando aqui dos testes públicos de segurança, que são conhecidos como TPS. O TPS é um evento previsto na resolução do TSE, número 23.444, de 2015, onde qualquer brasileiro pode apresentar um plano de ataque aos sistemas eleitorais envolvidos na geração de mídias, de votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos. O último teste público de segurança foi realizado em novembro de 2021. Ao todo, participaram do evento cerca de 26 investigadores que executaram ao longo de 6 dias 29 planos de ataque, dos quais apenas 5 foram concluídos com achados relevantes, mas não graves. Então, trata-se de um evento em que o TSE abre os códigos-fonte da urna eletrônica, né, e as próprias urnas, os códigos-fontes e as próprias urnas para ataques vindos de investigadores altamente capacitados. Com esse tipo de teste, né, o TSE busca principalmente o quê? Busca principalmente identificar eventuais vulnerabilidades nos procedimentos e nos softwares eleitorais, possibilitar a realização de correções e aprimoramentos a partir dos resultados apresentados, testar a confiabilidade da captação e da apuração dos votos e verificar como um todo a robustez e a maturidade do sistema eletrônico de votação. Um outro procedimento, né, de segurança, que pode ser acompanhado pelo próprio eleitor, é a cerimônia de votação paralela. O que é que essa cerimônia de votação paralela se configura, né? Acho que os colegas aqui da Justiça Eleitoral, principalmente os lotados em cartórios, vão lembrar bem, né, disso, que no sábado lá da eleição fica todo mundo tenso, né, aguardando essa votação, esse sorteio, para ver quais serão as urnas,
né, que terão que ser deslocadas ao TRE. Então, como é que isso acontece? Né? No sábado, antes da votação, acontece esse sorteio, e as urnas, elas são coletadas dos locais de votação, né, elas já estavam nos locais de votação no sábado, e são transportadas para a sede do TRE, no nosso caso aqui, para Curitiba. E são substituídas, e o cartório eleitoral, ele tem a função de substituir essas urnas, né, e colocar lá nos locais tais quais estariam as originais. Então, ele vai substituir, vai dar uma nova carga lá nas urnas e vai levar para o local de votação. No dia da votação, no domingo, em cerimônia pública, essas urnas, no dia da votação em cerimônia pública, essas urnas são submetidas à votação, nas mesmas condições em que ocorreria na sessão eleitoral, mas com registro em paralelo dos votos que são depositados na urna eletrônica. Cada voto é registrado numa cédula em papel e na urna eletrônica. Ao final do dia, né, no mesmo horário que se encerra a votação, às 17 horas, são feitas a apuração das cédulas em papel e a comparação do resultado com o boletim de urna, né? Então, tem que dar igual, mesma quantidade de votos e nos mesmos candidatos, tanto na cédula em papel quanto na urna eletrônica. E esse é um procedimento de fácil compreensão, né? De acompanhamento bastante simples, tudo isso é filmado, é gravado, e até hoje, né, não foi detectado nenhum tipo de irregularidade nessa auditoria. E um outro mecanismo também de verificação, né, da confiabilidade das urnas eletrônicas e da votação é a conferência do boletim de urna, né? Ao final da votação, o boletim de urna, com a apuração dos votos, ele é um documento público, né? O mesário, em regra lá, o presidente de mesa, vai imprimir as 5 vias do boletim de urna, uma delas é afixada na sessão eleitoral, e a partir daquele momento, os votos daquela urna eles já são públicos, né? O que acontece depois é a totalização desses votos, né, que vai acontecer e que vai ser demonstrada lá no TSE. Então, cada eleitor, cada partido político pode consultar, pegar o boletim de urna e comparar com o resultado que está lá no site do TSE. Né? Inclusive, recentemente a gente viu uma situação e um argumento de que haveria uma sala secreta, né, da totalização dos votos, né, que esses votos sairiam dos TREs, passariam por uma sala secreta no TSE, e que lá meia dúzia de técnicos da Justiça Eleitoral decidiriam quem seriam os eleitos ou não. Mas, na verdade, o voto e os votos de cada candidato já são conhecidos naquele momento, né, da impressão do boletim de urna. Então, se houvesse uma modificação posterior, por quem quer que fosse, né, isso seria facilmente detectado, né, pela essa simples conferência do boletim de urna, que saiu ali às 17 horas, da urna eletrônica, com o resultado constante do site do TSE. E aqui é importante registrar também que o sistema eletrônico de votação está sempre em evolução. Né? A cada eleição surgem variáveis distintas e a Justiça Eleitoral tem cumprido o seu papel, visando sempre proporcionar um pleito eleitoral justo e democrático a todos os brasileiros. Como eu falei anteriormente, né? Sou servidora aqui, com muito orgulho, do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Trabalhei em cartório eleitoral por 6 anos, atuando diretamente com urnas eletrônicas, né, nas eleições de 2016, 2018 e 2020. Então, são vários os procedimentos efetuados com vistas à eleição, né, para que as eleições ocorram em outubro, o trabalho começa muito antes, né. Dentre as várias etapas que a gente tem, nós temos a simulação da transmissão dos resultados eleitorais, que inclusive estava ocorrendo, ou está ocorrendo ainda, né? Temos a convocação e treinamento de mesários, demais colaboradores, temos a cerimônia de carga e lacração das urnas, envio das tabelas de correspondência, distribuição de sacolas de mesário, organização das sessões eleitorais, enfim, uma ampla gama de procedimentos e prazos que devem ser cumpridos. E aqui eu quero registrar
que a gente está falando, que eu não estou defendendo que a justiça eleitoral não possui falhas ou que não tem aspectos a serem melhorados, né? Pois a cada eleição a gente vê que tem situações que precisam ser reavaliadas, né? Os colegas também aqui presentes vão lembrar nas eleições de 2020, né, que a gente teve as agregações de sessão eleitoral, né? Foi uma situação que no início gerou bastante receio, né, de como isso ia se dar, né, por conta daquela situação, que as urnas de 2006 e 2008 não poderiam ser utilizadas, e houve o atraso no processo de licitação para a compra de novas urnas pelo TSE. Então, isso resultou, né, na agregação de sessões. Então, algumas sessões que antes tinham 200 eleitores passaram a ter 400, 500 eleitores. Né? Eu, inclusive, é uma situação que eu lembro bem, na eleição, né, de 2020, eu, quando me desloquei a um local de votação, né, para resolver algumas situações, não lembro bem se uma urna que tinha quebrado, alguma coisa do tipo, e fui abordada por um eleitor que veio reclamar, né, para mim e para o meu colega de forma veemente, assim, olha, está com muita fila aqui e tal. Eu disse, é uma situação complicada, né, mas infelizmente, a gente vai aprendendo com essas situações, vai aprendendo a lidar, e eu acredito que é isso, né? O processo eleitoral como um todo vai evoluindo, o TSE, os TREs em todo o país, para que a gente possa entregar uma eleição sempre de forma democrática, né? E que atenda aos anseios da população brasileira. Uma outra questão que eu lembrei aqui foi a questão do aplicativo também, de justificativa, no e-título que se fazia a justificativa do voto, que também apresentou um funcionamento intermitente, as pessoas não conseguiram efetuar essas justificativas, né? E, por último, que foi uma situação também que gerou bastante angústia, né, nos servidores, foi o atraso na totalização dos votos, né, que pela primeira vez foi centralizado tudo no TSE, que antes eram os TREs que faziam essa totalização, foi centralizado no TSE e gerou esse atraso, né, na divulgação dos resultados eleitorais. Então, assim, nem tudo é perfeito, né, a Justiça Eleitoral está sempre aprimorando e aprendendo, né, a Justiça Eleitoral como um todo, aqui eu falo, nós servidores também estamos aprendendo com as situações, e é isso, né, a Justiça Eleitoral está sempre se reinventando e contornando essas eventuais situações problemáticas, sempre visando a entrega da sua finalidade maior, que é a realização das eleições brasileiras. E aqui eu vou terminar a minha exposição parafraseando uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, não sei se vocês assistiram recentemente, do Congresso Desafios e Inovações da Justiça Eleitoral para as eleições de 2022. Ele disse assim, que foi agora em abril deste ano. Ele disse, o Brasil tem muitos problemas. Felizmente, o sistema eletrônico de votação não é um deles. Temos dificuldades, mas o sistema eletrônico de votação é confiável. Então, é isso. Estou à disposição, passo a palavra para a professora Patrícia. Muito obrigada, Rafaela. Os parabéns pela exposição, tanto sua quanto do Rodrigo. Extremamente importante esses pontos que você levantou. Muitos deles me voltaram à memória do que a gente passou. Né? Você falou, inclusive, da questão das agregações. Realmente, a gente ficou muito ansioso, né? Primeiro, porque a gente estava numa pandemia, a gente tinha que ter distanciamento, e segundo, a gente, né, tinha que trabalhar com os recursos materiais que tínhamos. Então, a gente sempre tenta oferecer, realmente, o que há de melhor para o jurisdicionado, que no caso é o eleitor. Né? E não é por nada, mas nós realizamos o maior evento do país. As pessoas falam em carnaval, pessoal, quantas pessoas não participam de carnaval? Mas eleição tem que participar. Se você tem 18 anos para cima, até os 70, é obrigatório. Então, a gente pega uma camada da população muito grande, e longe de ser um evento, né, a gente até pode chamar de festa de democracia, mas, na verdade, a importância de uma eleição é inconteste, né? A gente sabe que toda a vida política, econômica,
de um país, ela vai começar ali que é o nascedouro disso tudo. Então, é muito importante que o cidadão tenha essa consciência, e assim, vi que vocês desmistificaram também muitas fake news que, infelizmente, a gente acaba vendo. Eu mesma, deixa eu só desligar aqui que está dando um eco, pronto. Eu mesma já vi muito disso, mas a urna ela pode ser hackeada. A gente fala, olha, a chance de uma urna ser hackeada é a mesma de uma torradeira, né? Por quê? Porque ela tem a mesma fonte ali, energia, som. Mas e se quando... Caí e voltei. E se quando mudarem, porventura, o resultado na hora de transmitir? Aí eu falo, gente, além de nós termos BUs, que já tem ali um QR Code, para que todo mundo possa passar e ver, existe inclusive um aplicativo desenvolvido pela própria Justiça Federal para facilitar essa leitura. Dependendo do tamanho, às vezes, de uma eleição municipal, as pessoas que estão fora do cartório sabem antes de quem está dentro, porque elas já passam ali na porta da sessão fazendo aquela contagem manual daquelas BUs. Então, tudo que é feito exatamente para demonstrar, né, para o eleitor que ele não precisa ter esse receio. O Rodrigo trouxe muito bem essa questão. Olha, são conceitos muito técnicos. É difícil para uma pessoa entender o que é um log, é difícil para uma pessoa entender o que é um hash, é difícil para uma pessoa entender como é que vai parar dentro da urna uma informação e como é que a gente tira dela. De fato. Mas, o que é muito importante, iniciativas como essa que o professor Rogério traz, que a gente pode criar a partir desses colóquios, né, o porquê de muitas dessas várias cerimônias que são feitas. E todas elas são públicas exatamente para que tenha o máximo possível de legitimidade, né? Os desafios não são pequenos. Concordo plenamente, Rafa. Não é porque somos perfeitos, a gente não tem onde melhorar, sim, sempre há. Mas concordo novamente, também achei muito bem colocado essa fala que você trouxe do ministro Roberto Barroso, dentre os vários problemas que nós temos. O processo eletrônico de votação não é um deles, é uma solução, na verdade, né? E eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. Mas por que não imprimem? Isso eu já vi muitas das vezes, me perguntaram. Por que não imprimem, então, o meu voto para que eu possa conferir ele na hora que cai? Eu falei, não é que não queremos. A gente tem que pensar em meios que toda tomada de decisão nossa pode trazer alguns riscos. E a gente tem que cercar esse risco. A gente não quer que, por exemplo, aquela impressão enterre e o técnico de urna que se desloca até lá acabe vendo o teor do seu voto. Né? E a gente tem que também trazer o conhecimento dessa população, que não é porque eventualmente a gente contorna esse problema que ainda não foi contornado, que ele vai poder levar o voto com ele, né? Por quê? Porque isso apresenta um risco. A gente não sabe se ele quer levar porque ele quer ou porque ele está sendo pressionado. E a gente incide no risco de votar um voto de cabresto que a gente tinha lá na Velha República e que a gente lutou tanto para conseguir superar, né? Então, cada medida que é tomada, ela é pensada no sistema que eu chamo de plano A, B, C, D e E, Z. A justiça eleitoral ela não trabalha numa linearidade em que apenas a mesma pessoa vai trabalhar de uma ponta a outra. São milhares de pessoas trabalhando para quê? Para que uma consiga, se tiver alguma falha no trabalho anterior, a próxima já vai se aperceber disso. E muitas das vezes a gente tem ali uma trilha, né, que eu até brinco, pode parecer que a gente trabalha em universos paralelos, que é um pouco disso. Porque dentro do cartório uma pessoa está fazendo uma coisa, a outra já está revendo, e uma terceira no tribunal está vendo aquilo também, para uma quarta no TSE também está controlando. Exatamente para que a incidência de erro humano diminua. E a gente sabe que a gente quer diminuir a incidência de erro humano, não é retirando um processo eletrônico que a gente vai diminuir. Pelo contrário, quanto mais fator humano, mais riscos a gente tem. Eu fiquei extremamente feliz com as falas que foram trazidas hoje, muito didáticas, inclusive, com muito conhecimento de causa aí, de quem já trabalhou aqui na ponta, no cartório, sabe como a coisa funciona. E aqui é o que a gente brinca, né? Nós estamos no front. É onde o eleitor vem, reclama que votou em X, apareceu Y. Já tive esse tipo de ocorrência.
onde a gente vem e desemboca tudo quanto é tipo de fake news, esse próprio fechamento de cadastro que veio, estão cancelando o título de certa idade, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E eu já tive, inclusive, né, de uma eleitora que se votou bastante no primeiro turno de 2018, convidá-la para participar da cerimônia de carga e lacração do segundo turno. E explicamos tudo para ela, chamamos ela na geração de vídeo, e ela veio depois da carga e lacração. Eu fiz questão. Por quê? Porque ela não estava de má fé reclamando, mas ela não tinha conhecimento, né? E a Justiça Eleitoral está tentando traduzir toda essa complexidade de atos da forma mais palatável possível, para que todos os eleitores tenham acesso a isso e até mesmo reconheçam o valor de todos esses esforços. Tá? Professor Rogério, eu repasso a palavra ao senhor, caso queira abrir para os nossos ouvintes, mas desde já eu agradeço toda a nossa audiência de hoje, pessoas que aqui dedicaram um tempo, né, para poder ficar conosco. Agradeço imensamente aos nossos expositores, ao senhor por realizar esse colóquio, né, aos futuros ouvintes também, porque como está sendo gravado, vai ser disponibilizado. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Rafaela, né? Eu não vou falar muito hoje, porque eu estou com uma faringite, então vou evitar falar muito, né? E, inclusive, vou passar um filme para os meus alunos hoje, porque para descansar a garganta um pouquinho, né? Então, bom, antes, eu só lembro que quem não assinou a lista de presença, que assine, mesmo os visitantes, que é muito bom saber quem estava nesse dia aqui, né? Então, é sempre bom contar com essa lista de presença, né? É como se fosse uma lista de presença num casamento, né? Então, a gente faz essa lista para ficar de lembrança, né? Bom, antes eu vou fazer um comentário aqui, né? A Rafaela trouxe um vídeo, né? Sobre o cacareco, né? E com um amigo meu aconteceu um fato interessante, e na era da urna eletrônica, e não foi fraude, não foi falha, tá? Ele tem a teoria dele, mas até hoje não comprovado nem por ele, né? Eu tenho um amigo meu lá em Irati, que é centro-sul do Paraná, né? E que ele foi candidato a deputado, mas ele registrou a candidatura, foi deferida, depois ele não quis mais se candidatar. Só que ele não quis renunciar à candidatura, porque senão ia dizer que ele está vendendo vaga, né? Então ele pegou, deixou, não contou para ninguém que era candidato, não falou para ninguém, não votou nele, né? E apareceu 600 votos para ele lá na região do Maringá. Ele não teve voto em Irati, né? Teve muito pouco lá, um ou outro que achou que ele ia dar concorrendo, e deu 600 votos na cidade da região de Maringá. E ele começou a pesquisar em algumas outras regiões. A conclusão que ele chegou é que naquela região tinha uma pessoa muito famosa, um empresário lá, que tinha o sobrenome dele, que não era candidato também. Então, ele imagina que as pessoas olharam na lista de candidatos, pensaram que era aquela pessoa que tinha o mesmo sobrenome que ele na região e votaram naquela pessoa. Essa é a hipótese que ele levantou, né? Sabe? Mas é engraçado, e não houve erro, não houve fraude, não houve nada, né? Sabe? Provavelmente quem votou, ele nunca foi para Maringá, sabe? Ele não conhece Maringá, mas não foi na cidade de Maringá, foi na região de Maringá, né? Ele não conhece Maringá, ele nunca foi para Maringá e teve essa surpresa, né? Essa surpresa para os meus alunos, eu sempre passo um filme do Mazzaropi chamado Tristeza do Jeca, né? Só que eu pego trechos, né? E ali mostra o voto de corrente. Já viram falar aquele voto de corrente, né? Que entra o cabo eleitoral, joga um papel em branco dentro da urna e sai com o voto oficial. Daí ele preenche, compra o voto e quem vai votar fica com a cédula preenchida e tem que trazer a cédula em branca para ele, né? Então, no filme do Mazzaropi mostrava muito o voto de corrente, né? E até uns anos atrás, muitos anos, ninguém de nós tinha nascido ainda, eles começaram a verificar que toda urna tinha um papel em branco. E não conseguiam entender, até que alguém explicou, né? Daí eles começaram a ter que assinar as cédulas não eram nem assinadas, né? E no filme do Mazzaropi ainda era antes, apareceu uma parte antes que o voto não era secreto, aquele voto de cabresto, né? Então era parecido com o tribunal do júri.
tinha um candidato na mão e outro na mão. Uma urna de uma cor, uma urna de outra cor. E as pessoas pegavam, quem ia votar, colocava na urna. Então, era na frente de todo mundo, de fiscal de partido. Então, são coisas interessantes. E a gente não tem mais nenhum desse problema. A gente não tem mais problema com urna eletrônica. Nós não temos... O nosso sistema é mais confiável do mundo. O problema das eleições brasileiras hoje estão no marketing eleitoral, que não tem nada a ver com a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela só julga, mas ela... Para que a justiça é inerte, né? Tem que chegar aqui no tribunal. O problema nosso hoje está na campanha eleitoral, não no sistema de votação como era antigamente, né? Então, pessoal, eu vou abrir a palavra para quem quiser falar, e eu não vou falar muito hoje, que eu estou com a minha faringe meio prejudicada, né? Então, fiz o exame da Covid, fiz 2 vezes, deu negativo, felizmente, então, é a faringe anual minha, né? Então, se não é no outono, é na primavera, tá? Então, eu abro a palavra para quem quiser. Professor, se me permite só antes, em relação ao que o senhor falou do filme do Mazzaropi, eu sugiro, né, a leitura do livro do Victor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, que mostra como eram as eleições antigamente. E ali a gente vê um movimento da nossa legislação de reação para cada uma dessas fraudes que iam sendo criadas. E hoje a gente vê, né, nesse nosso modelo, na verdade, todo um empirismo construído para evitar isso tudo. Então, já um modelo muito mais maduro, né? Mas fica uma sugestão de leitura aí, é bem interessante. Então, muito obrigado, professora. Eu abro a palavra, Lígia. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou falar rapidamente. Também estou numa crise de sinusite, peço até desculpa que eu estou aqui na minha alcova, me recuperando, mas eu não poderia deixar de falar isso. Eu estou há 16 anos na justiça eleitoral e passei 13 a 14 anos no interior do Ceará. Inclusive, minha primeira lotação foi na cidade que é o menor IDH do Brasil, Salitre. É a terra da puba, que eles chamam. Lá tudo é puba, até sorvete de puba, que eu nem sabia o que era. Mas, enfim, a realidade é que eu conheci situações, né, de pessoas que tinham adquirido até patrimônio, que faziam parte, se estapeavam para ser de juntas apuradoras em razão da época que era do voto ainda era escrito, né? A pessoa tinha que marcar a cédula. E, assim, inclusive, eles falam abertamente as situações, de todos os padrões de fraudes. Eu conheci vários, entendeu? De pessoas que chegavam a, até brincando, ver no grupo da PUC, né, onde eu fiz a especialização, tiveram pessoas que disseram que chegavam a engolir meu voto, literalmente. E hoje ela tem uma casa em uma cidade, lá só em razão de uma eleição, entendeu? Então, outras, públicos, essa realidade mudou muito e eu não podia deixar de externar essas experiências que ninguém me contou. Eu vivenciei em várias cidades, Santana Cariri, Nova Olinda, Altaneira, de pessoas que conseguiam, né, usufruir desse método. E mais uma vez, parabéns pelo evento, muito obrigada, a fala de vocês, riquíssimo e retocável. Parabéns. Muito obrigada, Lígia. Você é sempre bem-vinda, tá? Apareça quando quiser. Professor Rogério, eu poderia só fazer um comentário bem rapidinho. Boa tarde a todos, né? Eu acho professora Patrícia, Rafaela, Rodrigo, doutor Rogério, Lígia. Na verdade, eu também estou com uma faringite, isso até também não vou Comi minha falar pastilha muito. aqui. Tá todo mundo assim aqui em casa, acho que na cidade inteira, né? Então, eu queria só ressaltar a importância desse tipo de evento, promovido principalmente pela Justiça Eleitoral. Por quê? Porque numa população como a nossa brasileira, que na verdade ainda é quase que ignorante em termos de educação tecnológica, né? Porque a gente consegue mexer muito bem no Facebook, Instagram, e nem todas as pessoas têm acesso ainda a esses mecanismos. Imagina, então, quando nós estamos falando num nível
né, de entender e conseguir interpretar essa tecnologia toda que se fala com relação às urnas eletrônicas. E a Justiça Eleitoral, os funcionários da Justiça Eleitoral, enfim, todos aqueles que estão próximos a esses sistemas e esses mecanismos, que conhecem mais profundamente, são muito úteis, na realidade, para esclarecer a população o quanto a urna é segura e quanto o voto é mais seguro, né, e reduz essas questões de fraudes eleitorais. Mas mais do que isso, tá? Mais do que essa questão da urna em si, a segurança que a Justiça Eleitoral passa à população brasileira com relação ao voto eletrônico, à urna eletrônica, ela tem um link muito intenso, muito forte, principalmente a partir das últimas eleições e daqui para frente, com relação à democracia em si, né? Porque hoje em dia o que se vê é essa corrosão democrática e da própria democracia que está sendo causada pelas próprias instituições. Então, a leitura do livro Como as Democracias Morrem, que nós lemos lá no mestrado, doutorado, fala disso. E as grades de proteção institucional que preservam a própria democracia e que são frutos dessas instituições e dessas relações institucionais que fazem com que esses questionamentos, né, a questão da votação e da urna eletrônica e tudo mais, são esses questionamentos que fazem a corrosão direta da própria democracia no Brasil atualmente. Então, por isso é tão importante reafirmar, né, essa força institucional do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral com relação à confiabilidade do voto da população brasileira. E esses esclarecimentos e esses eventos, né, que devem ser feitos assim de forma constante, justamente para reafirmar essa confiabilidade e impedir que haja essa corrosão da democracia, permitindo que essas grades de proteção institucionais se desfaçam ao longo do tempo, criando sempre esses mecanismos de desconfiança, né, da própria da confiabilidade, enfim, da justiça eleitoral e do voto no Brasil. São só algumas observações, na realidade, que eu queria fazer. Não tenho uma pergunta, gostei muito das experiências. Eu também, como advogada, tenho várias experiências, inclusive com o voto eletrônico já, com a votação, né, no sentido que temos, de fraude. Então, numa eleição, acho que foi em 2016, se não me engano, eu tive que chamar a polícia, o juiz eleitoral da cidade, porque as pessoas entravam com o celular na urna, né, tiravam foto da urna e iam para a esquina buscar R$50. Então, imagina na época, então, do voto escrito, né? Então, era muito pior. Isso já se reduziu significativamente, mas nós ainda temos esse voto de cabresto, digamos assim, no Brasil, em função de que as pessoas vendem seus votos, né? Então, é pior ainda, quem vende é quem compra. E existe ainda mesmo com a urna eletrônica. Então, veja, são questões assim que nós avançamos muito e ainda temos que desmistificar muito essa questão dessa desconfiança que não faz sentido, né? Que não tem sentido algum. Assim como o voto que, por exemplo, você tem que ter a impressão na hora. Qual é o custo-benefício disso? Né? Você leva esse papel para casa, mas depois, na hora da recontagem de um voto, esse voto que foi impresso ali, ele não se presta a nada, porque você não vai reagrupar todos os votos impressos para dizer que houve ou não houve uma fraude naquela urna. Então, assim, o custo-benefício disso é algo que realmente não faz sentido hoje para nós. Mas parabéns a todos, Rafaela, Rodrigo, né, todos que falaram aí hoje, e principalmente a quem promoveu o evento, o doutor Rogério e a doutora Patrícia. Obrigada por poder ter participado. Eu passo a palavra primeiro para o Rodrigo, e a Lígia pediu a palavra também, né, Lígia? Só um pouquinho. Eu vou baixar a mão, viu? Porque eu era da outra vez ainda.
Então tá. Só pontuando, professor, o que a doutora Ana Paula estava falando ali agora, e o Dorival comentou aqui também no chat, a respeito da questão das campanhas, o problema seria as campanhas em massa de desinformação e não o sistema de votação. Na verdade, assim, eu penso, o meu pensamento é um pouquinho, não divergente, mas eu acho que o que a doutora apontou aí realmente é uma realidade. O problema da qualidade da democracia, na verdade, é um problema extremamente complexo, né? Eu vou me apropriar de uma expressão que eu vi numa palestra uma vez. Eu acho que esse problema é tão complexo que a gente não pode... o doutor Neto vai me ouvir, vai lembrar dessa colocação que eu vou fazer. É um problema que a gente não pode discutir com soluções de cunhado, entendeu? Ou seja, que são aquelas soluções rasas, com uma discussão diretas, que não poderiam, que passam por diversos tipos de problema. Não são só problemas de ordem técnica, não é só problema de desinformação, não é só problema da confiança do sistema, não é só problema da qualidade dos candidatos. Eu acho que nós temos um problema muito amplo para ser resolvido quanto à questão da democracia. E isso eu diria assim, não só em nível nacional, em nível de Brasil, mas talvez em nível mundial. A gente vê aí as próprias crises mundiais que a gente tem visto, a questão desse conflito atual, Rússia, Ucrânia, que envolve toda essa questão da globalização, dos blocos econômicos, né? Então, assim, são problemas que geram essa crise de representatividade da democracia, né? E nesse ponto, eu acho que nós temos que ir trabalhando de forma que a gente consiga ir buscando as soluções para o que a gente tem de pontos, né? E quando a gente fala do sistema eletrônico de votação, pelo tempo que eu tenho de justiça eleitoral e pelo que eu já trabalhei na organização, a gente sabe da validade e da legitimidade do sistema eletrônico em si. O que falta agora é que a gente consiga transmitir de forma clara e segura para a população essa mesma segurança que nós técnicos temos. E isso, infelizmente, a gente não tem conseguido fazer. Justamente por quê? Porque nós ainda não conseguimos trazer um sistema que fique compreensível para a grande faixa da população. E quando a gente fala de manter a qualidade da democracia, de manter a legitimidade do sistema eleitoral, a legitimidade do processo eleitoral, a gente passa por essa questão desse conceito subjetivo de valor, aonde a população que está sendo representada, né, por esses políticos que são eleitos, a população tem que manter a confiança no sistema para que ela se sinta realmente representada por esses políticos que são eleitos através desse sistema. Então, assim, esse problema da legitimidade que eu apontei no resumo que eu apresentei sobre a questão da legitimidade da apuração eletrônica, eu creio que talvez seja muito mais amplo e complexo esse problema de resultado da eleição. Nós temos um sistema, por exemplo, de eleição proporcional no Brasil, hoje, que é extremamente complexo para o eleitor poder entender que ele vota em João e elege José, né? Então, isso é muito complexo que a gente consiga fazer com que o eleitor que tenha um conhecimento raso, né, consiga compreender toda essa complexidade desse sistema. Então, eu acho que, por se tratar de um governo feito para o povo, né, ele necessita de que seja claro a forma como esse governo chegou lá. Então, eu acho assim que nesse ponto, eu acho que eventos desse tipo têm que ser realmente feitos. A gente tem que levar esse conhecimento para a academia, né, para dentro das universidades, para dentro das escolas, para a sociedade em geral, para que a gente consiga chegar
eu diria assim, numa linguagem que seja compreensível para a população. Talvez, quando a gente conseguir ser devidamente compreendido pela população, pelo menos essa falha da legitimidade do processo, né, esse conceito subjetivo da confiança no resultado, pelo menos essa falha a gente consegue suprir, tal qual tem sido feito ultimamente com a questão da desinformação. Eu acho que a justiça eleitoral necessita de investir, e investir cada vez mais forte numa contra-campanha de informação, porque você só combate a desinformação com informação de qualidade. Então, nós precisamos de usar as ferramentas que nós temos disponíveis justamente para ampliar esse acesso à informação, e uma informação que seja compreensível e inteligível por grande parte da população. Não adianta a gente ter uma comunicação que fica restrita a esse corpo técnico, porque pressupõe que eu tenho que confiar no corpo técnico para ter esse conceito subjetivo de confiança no resultado. Era o que eu queria expor aqui, pontuar. Muito obrigado, Rodrigo. Mais alguém gostaria de falar? Pessoal, deixa eu colocar aqui, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Esse sábado, só um pouquinho. Nesse sábado, tá aparecendo para vocês essa tela? Tá. Nesse sábado, eu tenho um projeto, faz 7 anos que eu tenho lá na Centro Universitário do Dom Bosco, que é um projeto de palestras. Então, a gente faz palestras e depois um debate com os alunos que eu seleciono lá dos meus alunos na faculdade. E o tema do Sábado do Saber, ele varia. Ele não é só tema eleitoral, tá? Embora seja a minha área, não é só tema eleitoral. Então, ele varia. Tem direito civil, direito do consumidor. Então, ele vai variando. Vai fazendo um ciclo de temas, né? E até o 15º Sábado do Saber era presencial com transmissão ao vivo. Agora é só live, não volta mais o presencial. E o tema desse mês é com a professora Ana Paula Barman, que está dando a honra da sua presença no nosso grupo de pesquisas, vai ser as federações e as coligações na reforma partidária e nas eleições 2022. O Sábado do Saber ele sempre traz temas que não são explorados na faculdade, né? Então, o tema desse sábado são as federações partidárias. E com uma pessoa que conhece muito sobre partidos, coligações e direito partidário, que é a professora Ana Paula. Ali no chat de vocês, eu coloquei o link de inscrição, é tudo gratuito, certificado gratuito. É a primeira parte do evento, a palestra, a segunda é um debate com os alunos. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. E outra coisa, o Sábado do Saber é o equilíbrio. Se tiver muito palestrante homens, eu coloco mulheres. Se tiver muitas mulheres, então, a gente sempre vai equilibrando. Eu tenho essa questão, né? O equilíbrio palestrantes e as palestrantes, né? Eu procuro trazer temas assim que não são explorados, que vocês não vão ver nunca na vida. Por exemplo, nós tivemos uma palestra sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, né? Então, fica o convite para vocês. Deixa eu ver. Alguém não está conseguindo ver o link, né? Só um pouquinho, que ele apagou o link aqui. Doutor Rogério, muito obrigada pelo convite para participar desse sábado. E, Rodrigo, nós vamos falar também sobre essa questão aí, justamente dessa forma de votação, principalmente daqui para frente, como será, né? A partir da criação dessas federações partidárias e tal, que é claro que, né, é a complexidade aí desse tema envolve várias nuances, não só o direito também, né? A própria sociologia, a filosofia, enfim, uma série de questões que estão aí intrínsecas a essa questão toda
dessas grades institucionais, né, que estão aí tratando dessa questão democrática no Brasil hoje. Então, eu conto com a presença de todos vocês no sábado, tá? E obrigada, doutor Rogério, pelo convite mais uma vez, vai ser um prazer. O prazer é todo meu. Deixa eu tentar colocar, eles não tá. Acho que eu vou ter que fazer separados aqui. Não, mas eu acho que deu agora. Eu acho que ele é limitado e cortou a inscrição ali, sabe? Aqui. Aí. A inscrição, o link da palestra e o link para retirar os certificados depois, né? E ali nós temos o QR Code, mas fica ruim para vocês pegarem o QR Code ali no cartaz, né? E então tá aqui no chat de vocês, tá? Então, pessoal, o Sábado do Saber é um evento assim bem específico, sabe? Ele vai virar programa de televisão logo, né? Eu tô negociando com a TV Cultura para transmitir o Sábado do Saber. Só que eu tô tentando adaptar o tempo. Eu tô enxugando o tempo, né? E a Ana Paula vai ter que enxugar bastante o seu tempo lá, né? Até diminuir o tempo de palestra, né? Ela já está combinado com ela, né? E ele vai se transformar no programa de televisão, provavelmente ano que vem, né? Então, pessoal, vocês estão convidados e tá ali os endereços aí, tá bom? E Ana Paula, os palestrantes do nosso Sábado Saber, eles são escolhidos a dedo, né? Então, sinta-se honrada, né? Tá? E a Patrícia, eu vou convidá-la para fazer um Sábado Saber, mas eu vou ter que dar um intervalo agora, porque eu não posso repetir o tema por um ano, sabe? Eu não posso repetir direito eleitoral e partidário por um ano, né? Mas um dia vai chegar a sua vez também, tá bom? Perfeito, professor, muito obrigada. Só que vai demorar um pouquinho, mas chega. Sem problemas. Então tá bom. Bom, ninguém mais quer comentar alguma coisa? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Até o segundo colóquio do grupo de pesquisas e declaro encerrada a sessão. Obrigada, professor. Forte abraço a todos. Tenham uma excelente semana. Obrigada. Para vocês também. Muito obrigado.